Muito bem, amigos. Vamos então dar continuidade à nossa aula de resolução de questões, agora falando sobre os crimes contra a dignidade sexual. Vem comigo, questão número 111. Vamos ver o que a questão nos diz. Tales foi preso em flagrante em um parque de Fortaleza pela prática do crime de estupro, 213, tendo sido reconhecido pela vítima Marta, com a qual não possuía relação anterior. Há indícios de que Tales tenha praticado outros crimes sexuais, tendo sido também reconhecido por outras vítimas. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. O crime de estupro não admite retratação nem perdão pela vítima, tá certo? Tá certo. É crime de ação penal pública incondicionada. É o que determina o artigo 225 do Código Penal Brasileiro. Cabendo ao Ministério Público oferecer a denúncia. Qual é o prazo? Se Tales está preso, o prazo é de 5 dias. Se o Tales está solto, o prazo é de 15 dias. Como ele está estando preso 5, está certa a assertiva. Aí está, fácil, tranquila, uma questão mais de ação penal, inclusive, do que uma questão de crimes contra a dignidade sexual. Resolvida a questão, próxima. Questão 112, a questão da Júnia. Eu acho que nós vamos ver bastante ela por aqui. Júnia, de 14 anos de idade, acusa Pierre, de 18 anos de idade, de ter praticado o crime de natureza sexual consistente em conjunção carnal forçada no dia do último aniversário da jovem. Ou seja, no dia que ela fez 14 anos. Pierre, contudo, alega que o ato sexual foi consentido. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, tendo como referência aspectos legais e jurisprudenciais a ela relacionados. De tudo isso, que nos interessa essa frase aqui. Caso fique comprovado o consentimento de Júnia para a prática do ato sexual, a conduta de Pierre será considerada atípica. Tá certo? Tá certo. E por que tá certo? Porque uma coisa nessa questão aqui é incontroversa. O dia que a relação sexual se deu foi no dia do seu último aniversário. E no dia do último aniversário ela fez que idade? 14 anos. Se fez 14 anos, meus amigos, só seria estupro se ela tivesse sido forçada. Como a questão está dizendo que fique comprovado o consentimento, a conduta é atípica. O que quer dizer conduta atípica? Quer dizer que a conduta não é crime, então certa está a questão 112. (113) Mais uma vez a Júnia. Para evitar a tautologia, bom, vamos apenas marcar a Júnia, 14 anos de idade, Pierre, 18 anos. Conjunção carnal forçada no dia do seu último aniversário. Contudo, Pierre alega que o ato foi consentido. Nessa situação, vamos julgar. Se comprovada a prática do crime, Pierre responderá por estupro de vulnerável, haja vista a idade da vítima. Tá certo? Errado. Como ela já tinha 18 anos, a questão não fala que ela era retardada, doente mental, ou também não podia oferecer resistência, significa que ela não era vulnerável. Então o crime não é de estupro de vulnerável, mas sim de estupro comum, o 213 do Código Penal. Por isso, errada a questão 113. Tchau para ela.
Questão 114. Agora a gente já conhece bem a história da Júnia, né? Caso fique comprovado o consentimento de Júnia para a prática do ato sexual, a conduta de Pierre será considerada atípica. Tá certo, a gente já viu. Aqui a gente está tendo uma reprise, certo? Um repeteco de uma questão que já veio lá atrás, né? Próxima questão, questão 115. Aqui está a Júnia. Júnia, de 14 anos de idade, tá. Se comprovada a prática do crime, Pierre responderá por estupro de vulnerável, haja vista a idade da vítima. Não. Certo? Por que não, pessoal? Porque foi no dia do último aniversário. Se comprovada a prática do crime, Pierre responderá por estupro de vulnerável? Não. É por estupro comum, do 213. Por isso, errada a questão. Acabei duplicando algumas questões aqui, mas enfim, faz parte. Questão 116. No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada considerando-se o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Vamos lá. João foi flagrado em operação da PRF submetendo uma adolescente à exploração sexual em rodovia federal. Nessa situação, João poderá não responder pelo crime se comprovar o consentimento da menor, tá certo? Errado. Crime de exploração sexual de menor é crime de ação penal pública incondicionada, certo? E nesse caso, amigos, sendo menor, ok? De 18 anos já é o suficiente para responder pela infração, mesmo que ela consinta. Dessa forma, errada está a questão 116. Próxima questão, questão 117. Boa questão, inclusive. Segundo o Código Penal, para caracterizar o crime de violência sexual mediante fraude, previsto em seu artigo 215, o sujeito pode ser tanto o homem quanto a mulher. Está certo? Está. Assim como o estupro pode ser tanto o homem quanto a mulher. Assim como o estupro de vulnerável pode ser tanto o homem quanto a mulher. Não muda nada. O sujeito passivo, a vítima, pode ser tanto o homem quanto a mulher. Está certo. No estupro também. No estupro de vulnerável também. Não se exige que a vítima seja honesta. Isso aqui é interessante. O que é a honesta? É que até 2009, até 2004, por aí, 2005, o estupro, por exemplo, tratava a mulher como mulher honesta. Constranger, mulher honesta, conjunção carnal. O nome do capítulo do título não era dos crimes contra a dignidade sexual, mas sim dos crimes contra os costumes. Ou seja, tinha todo um cenário daquela mulher recatada do lar, a donzela, ou seja, uma prostituta não poderia ser vítima de estupro. Uma moça que já não era virgem, que tivesse algum histórico sexual, já se tinha uma desconfiança. Então essa expressão honesta caiu por terra, certo? Não se exige que a vítima seja honesta, não se exige mesmo, sob o ponto de vista da moral sexual. Muito menos se admite questionamento sobre sua idade. Aqui está o erro. Por quê? O que é o 215? O 215, amigos, é tu inventar uma historinha, usar uma fraude para convencer a vítima a ter relações sexuais contigo. Certo? É o caso, por exemplo, pode ser de um líder religioso que convença através de um ato qualquer.
Mas se a vítima for menor de 14 anos, fica caracterizado o estupro de vulnerável. Então, quando diz aqui o final, não se admite questionamento sobre a sua idade, está errado. É claro que se admite, porque se for menor de 14, muda a tipificação. Certo? Resposta da 117, então, errado. Próxima questão, questão 118. Questão 118 assim diz: no que se refere aos crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, que é o que nos interessa, e contra a fé e a administração pública, julgue o item que segue. Cometerá o crime de estupro a mulher que constranger homem, mediante grave ameaça, a com ele praticar conjunção carnal. Está certo? Claro! O artigo 213, que é o artigo do estupro, ele é muito claro ao dizer constranger alguém à conjunção carnal, ou outro ato, mediante violência ou grave ameaça, ou praticar outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O problema, pessoal, era o seguinte: há muito tempo atrás, para ser estupro, certo? Tinha que ser homem contra mulher, porque exigia constranger mulher à conjunção carnal. E quando era mulher constrangendo o homem, o máximo que a gente teria era o crime de constrangimento ilegal. Em 2009, tudo se unificou. Não há mais o constranger mulher, é constranger alguém. Não é apenas conjunção carnal, agora é conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Então, vítima pode ser homem ou mulher, autor do crime homem ou mulher. Por esse motivo, está certa a questão 118. Questão 119. Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se ele é certo ou errado. Os inimputáveis, os vulneráveis, quem são eles? São considerados vulneráveis para fins sexuais apenas menores de 14 anos, conforme expressamente dispõe o CP? Não. Os menores de 14 anos são vulneráveis? São. Mas também lá no artigo 217-A diz que também são vulneráveis os alienados ou doentes mentais e aqueles também que não podem oferecer resistência. Pessoas que estão dormindo, que estão em coma, pessoas paraplégicas e por aí vai. Não são apenas os menores de 14 anos. Pode parecer estranho, mas muita gente pensa que realmente para ser vulnerável tem que ser menor de 14 anos. Não necessariamente, ok? Questão 119, então, errado. Questão 120. Grande questão. Vamos acompanhá-la? Vamos ver o que diz. Nos crimes contra a dignidade sexual, tratando-se da vítima menor de 14 anos, ou enferma, ou deficiente mental, sem o necessário discernimento para o ato, a situação em que o proxeneta e o cliente que pratica a conjunção carnal. Quem é o proxeneta, pessoal? O proxeneta é aquele que explora a sexualidade, obtém ganhos e vantagens com a exploração sexual. Esse é o proxeneta. O cliente é aquele que está mantendo a relação sexual, certo? Na situação em que o proxeneta e o cliente que pratica a conjunção carnal enquadram-se no delito de estupro de vulnerável, enquanto o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local responderão tão somente pelo crime de favorecimento à prostituição, na modalidade de conduta equiparada. Já quando a vítima explorada sexualmente for menor de 18 e maior de 14, o cliente que pratica a conjunção carnal responderá pelo crime de favorecimento à prostituição. Quase tudo certo, o final é que não.
Se a vítima for maior de 14. Opa, não, tá certo? Tá tudo certo. Aqui tá errado, aqui tá certo. Menor de 14, amigos, vai caracterizar o estupro de vulnerável, certo? Agora, entre 14 e 18, nós vamos ter a exploração sexual. Acima de 18, a conduta para quem frequenta a prostituição e pratica a relação sexual é atípica, certo? Por isso, certo a questão 120. Bom, próximo bloco agora já são os crimes contra a fé pública, penúltimo tema. Então agora é a hora do cafezinho, do chazinho, dá aquela relaxada, daqui a uns minutinhos então estamos de volta. Aguardo vocês. Até mais, valeu, tchau, tchau.